Muito boa noite a todos os que estão reunidos lá na República Dominicana, nas atividades que estarão realizando em Vila Palmeira, Igreja Era do Trono, com o pastor Juan Gabriel, e também lá em La Malena, na Igreja Voz da Pedra Viva, com o reverendo Carlos Betre, e todos que estão ali presentes com o reverendo Ramon Abreu e seu filho, licenciado Neftali Abreu. Hoje, segunda-feira, 25 de março deste ano, 2024. Podem sentar. Serão umas palavrinhas de saudação aqui. Vejam, no Evangelho segundo São Mateus e no Evangelho segundo São Marcos, e também em Lucas e em João, em todos estes evangelhos, nos fala de eventos que ocorreram depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e vemos que depois dessa algazarra, desse regozijo, quando estavam aclamando Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem no nome do Senhor, e atiravam, lançavam palmeiras no chão, e tudo que se estava realizando nesse caminho, vejam, que perguntavam, e quem é este? Ou seja, quem é este que causou todo esse alvoroço? E, pois as pessoas diziam, esse é Jesus, o profeta de Nazaré. Ou seja, era conhecido porque era o seu povo, e vejam vocês que depois que ele entra, em Marcos fala primeiro a parte que amaldiçoa a figueira porque não tinha fruto, e depois que vai ao templo e sai, mostra essa parte onde os discípulos dizem, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Em Mateus fala diretamente quando entrou, foi ao templo, e depois, então está a parte da figueira, mas pode ter ocorrido a maldição antes de entrar no templo e depois quando saiu, a viu sem fruto. Agora vejam, algo aqui, em Marcos fala, São Marcos capítulo 11, versículo 15 em diante. Ao chegar a Jerusalém, isso foi depois da entrada triunfal, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que alguém carregasse qualquer mercadoria pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós a fizestes covil de ladrões. Os escribas e os principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para matá-lo. Vejam, depois da entrada triunfal, ao invés de recebê-lo com alegria, com regozijo, porque era um evento importante, o que estava ocorrendo ali, mas o melhor o que queriam fazer era matá-lo. Porque tinham medo dele, porque todo o povo estava admirado com sua doutrina. Todo o povo estava admirado com sua doutrina. Vejam o que causou o ciúmes religioso desses líderes religiosos daquele tempo, o qual, nesse tempo, de uma forma atualizada, são ministros.
Caindo a tarde, saíram da cidade. Agora vejam que toda a algazarra e regozijo com a qual ele entrou, e ele dizia que era o rei de paz, e aí o vemos fazendo uma cena aí no templo e limpando a casa. Agora vejam vocês que nesse tempo já era a reta final desse ministério ali, porque estava entrando a parte final dessa terceira etapa de Jesus, o qual ali ia realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. E, como não era o tempo de estabelecer o reino do Messias, porque não tinha sido revelado aos discípulos ainda essa parte de que ia se realizar uma obra sob a dispensação da graça, e faltariam 2000 anos, ao redor de 2000 anos, para que depois, em sua segunda vinda, ele estabelecesse seu reino. Agora, em Atos, capítulo 1, versículo 6, diz: aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Vejam, evitou essa pergunta porque isso corresponde a este tempo final. Vejam na mensagem o anjo selando as tribos de Israel, que foi pregado em domingo 31 de janeiro de 2016, lá em Jerusalém, Israel. Uma parte aqui nos diz nosso irmão William, ele é o herdeiro do trono, herdeiro do reino de Davi e herdeiro de todo o território de Israel. É nada menos que o Messias príncipe em sua primeira vinda, e em sua segunda vinda virá estabelecer o reino. Vejam, quando é que vem estabelecer o reino? É em sua segunda vinda, por isso que aí não lhes falou disso. O encontraremos no topo da escada. Onde o encontraremos? No topo da escada. Diz, na era da pedra angular, no último dia. Aí será a ministração plena do anjo do pacto, o anjo que chamará e juntará e selará 144.000 hebreus. Mas antes completará sua igreja neste tempo final, no meio da qual se manifestará. Nesse entrelace dispensacional, vejam que é ao final onde se completa a igreja, e é nesse começo da dispensação do reino onde o encontramos, ele nesse ministério final deste tempo final, operando o Filho do Homem, os ministérios de Moisés e Elias, no topo. Por isso, nessa história de Romeu e Julieta, onde o irmão Branham disse que alguém colocou essa escada. Agora vejam vocês. Vamos ver algo aqui muito importante. No livro de citações, na página 90, no parágrafo 778 diz: agora a Bíblia não diz que sua segunda vinda seria em segredo, mas o rapto sim será um segredo. Então, se foi um segredo quando ele veio, não sendo anunciado como um segredo, então, quanto mais será um segredo o rapto? Algum dia dirão: eu creio que íamos ter um rapto. E agora vemos todos estes juízos sobre a terra. Lhes será dito: já aconteceu, e não souberam.
será como um ladrão na noite, como aquele livro que li numa ocasião, Romeu e Julieta. Aquele personagem veio, agora, aqui é que ele escreve aí, Moisés e Elias. Vejam porque é um personagem, é um instrumento no qual Deus está cumprindo essa promessa. E se vem como ladrão na noite, é como uma irmã que me escreve, ou um irmão me escreve, isso foi ontem à noite, se não foi ontem à noite, foi ontem ou hoje. Vamos ver, a data aqui está, me escreveu por e-mail, e ele me escreve a parte onde se estava falando nessa mensagem, o sinal do fim do tempo é igual a Apocalipse 11, nesse estudo bíblico, onde estava sendo mostrado que a igreja noiva sobe à era da pedra angular quando ele sai do trono de intercessão. E isso agora estamos vendo claro, como Deus estava nos mostrando tudo isso, e agora podemos identificar a posição correspondente ao tempo em que estamos vivendo, porque isso foi o que disse o irmão Branham. Quando a igreja reconhecer sua posição, o rapto acontecerá. E a igreja, neste tempo final, a igreja noiva, tem estado ocupando sua posição e está reconhecendo a posição hoje. E ele estava me falando desse estudo bíblico, e ele me diz que quando o leu, aí lhe abriu o quadro e conseguiu entender muitas coisas. Agora vejam como há um escolhido de Deus, há um filho de Deus, há um predestinado de Deus, o qual e pelo qual Deus veio buscá-lo neste ensinamento que Deus está nos dando sob carpa, que é o que ele prometeu que lhe seria dado à igreja noiva para que obtivesse a fé de rapto. Para esses escolhidos é esta promessa, porque ele vem buscar os que vão ser transformados. Os demais não vêm buscar. Portanto, vemos como essas pessoas escolhidas de Deus, predestinadas de Deus, estão compreendendo, entendendo, e quando não entendem algo, oram a Deus, e num estudo Deus lhes abre o entendimento e diz: agora que eu vejo, agora que entendo, compreendo esse mistério. E assim aconteceu com esse irmão. E aí podemos ver essa percepção profética que os escolhidos de Deus têm. Os demais podem ler, escutar, e o melhor, vão estar buscando a maneira de justificar sua incredulidade, mas isso já aconteceu em tempos passados e tem que ocorrer neste tempo também. Agora vejam vocês que ele ali, pois, compreendeu esse mistério da meia hora de silêncio e tudo, e ele me diz: olha, mas ele diz, porque usamos um termo que aqui, mental picture, ele escreve isso também, figura mental, e isso ali na mente me coloquei diz, vou ler tal qual ele, posso fazer já a figura mental de Moisés colocando a escada nessa meia hora de silêncio, assim como caladinho no meio da escuridão, para que ninguém mais soubesse que estava levando sua noiva. Agora vejam, essa forma, assim, do comum também como ele me escreve. E assim é, como Deus, nessa forma simples, está realizando essa obra e a está realizando nesse silêncio. Mas vejam vocês, qualquer um podia dizer, mas não é em silêncio porque as pessoas estão escutando, tem pessoas ouvindo, não somente os que estão dentro do grupo, que não estão crendo, mas o melhor são ouvintes para criticar e estão escutando. Não é algo secreto, não é algo em silêncio bom. O segredo aí está, em que podem ouvir, podem ver, podem
estar a todo momento nas atividades, porque ninguém coíbe a que vá, mas, no entanto, não podem entendê-lo. Não podem crê-lo. Porque, se não creem, pois não pode Deus, por meio da palavra, fazer o efeito da revelação nessa pessoa. E é como se não estivesse escutando nada. É como se estivesse em silêncio. Não causa efeito essa palavra neles. E aí está o silêncio, vejam, que não lhes produz nada o que está sendo falado. Mas, por outro lado, podem ver que causa o efeito nos escolhidos de Deus. E causa esse efeito que os aviva, lhes dá esse avivamento de regozijo, e aos demais vemos como se atormentam. É tormentoso para eles escutar tudo isso, mas para os escolhidos é alegria, regozijo, porque isso é o que o povo de Deus esteve esperando. Agora vejam vocês, como aqui, ele diz, estou na página 90 do livro de citações, parágrafo 778, diz: lhe será dito, já aconteceu e não souberam. Será como um ladrão na noite. Como aquele livro que li numa ocasião, Romeu e Julieta. Aquele personagem veio, colocou uma escada na janela e tirou sua noiva de noite. Assim é como acontecerá. E irão. Não será questão de mandar uns anjos com paz para tirar os mortos. A Bíblia diz que serão mudados em menos tempo do que de um abrir de olhos. Tudo será acabado assim de pronto. Agora vejam como Deus, neste tempo final, está realizando esse trabalho. Agora, continua dizendo onde paramos aqui da mensagem do nosso irmão William, o anjo selando as tribos de Israel, diz: aí será a ministração plena do anjo do pacto, o anjo que chamará e juntará, juntará e selará 144 mil hebreus. Mas antes completará sua igreja neste tempo final, no meio da qual se manifestará. Com essa manifestação dos ministérios de Moisés e Elias, é que sela os 144 mil hebreus. E recordem que isso acontece antes de começar a grande tribulação. Recordem, esse é o ministério que depois seguirá e será para esses 144 mil, um ministério que estará operando aí nesses 3 anos e meio, porque entra a essa parte da semana número 70 que falta por cumprir esses últimos 3 anos e meio. Agora continua dizendo, agora vejam vocês, que isso ainda não ocorreu nem no tempo do irmão Branham, porque ele foi dito, não é o tempo, nem é você. Em outras palavras. E também não foi cumprido no tempo do nosso irmão William Souto Santiago. E quando Deus leva um mensageiro e termina Deus de atuar por meio desse mensageiro, então envia outro mensageiro. E já o nosso irmão William se foi. E isso ainda não ocorreu. Então, aí é que se abre esse mistério, porque o cumprimento do que neste tempo final estaria ocorrendo não foi escrito, mas que quando Deus estivesse cumprindo essa promessa, aí seria aberto esse mistério à igreja noiva, que é o mistério do 7º selo, que não foi aberto no tempo do nosso irmão Branham. Agora, para selar os 144 mil, se requer um véu de carne e um mensageiro, porque não fará nada o Senhor sem que eles revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Continua dizendo, se manifestará em sua vinda, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Na manifestação que teve, o Dr. William Souto Santiago foi na dispensação da graça, como Cordeiro de Deus, e não se realizou a obra de reclamação sob seu ministério, nem no tempo do irmão Branham. É quando ele saiu do trono de intercessão, aí
é que ele muda de cordeiro a leão. E, em sua vinda, vem, não como cordeiro, mas como o leão da tribo de Judá, para fazer essa obra de reclamação. Sob a dispensação do reino, que se realiza a obra de reclamação. Continua dizendo, virá com a chave de Davi para estabelecer o reino de Deus na terra no meio dos judeus. O território dos judeus será o Distrito Federal do Reino do Messias. Jerusalém será a capital não somente de Israel, mas do mundo inteiro. E todo Israel, todo o território de Israel será o Distrito Federal do Reino Mundial do Messias. Aí estará a bênção grande para os judeus. Aí será que os judeus receberão a paz imperecível, a paz que o Messias trará conforme a Isaías capítulo 9. Para que venha a paz, tem que vir o príncipe de paz, que é o Messias príncipe aos hebreus. Fora disso, Israel não terá paz permanente. Portanto, a única esperança que Israel tem é a vinda do Messias. Não há outra esperança para Israel, para o qual, primeiro, verão Elias vindo, proclamando a paz imperecível, preparando o povo para a vinda do Messias. E conheceremos Elias porque virá falando da paz permanente para Israel. E virá o ministério de Moisés também. Portanto, haverá um profeta como Elias e um profeta como Moisés. E depois veremos o Messias em sua vinda. Todo esse é o mistério para o tempo final, para a igreja do Senhor Jesus Cristo e para o povo hebreu. Porque ambos povos, esperando a vinda do Messias, estão esperando a vinda de Moisés e estão esperando a vinda de Elias. Portanto, estamos no tempo final. Para os crentes em Cristo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a era messiânica começou faz tempo. Ao final das 7 eras é que começa a era messiânica para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a era da pedra angular. Para os judeus, começará essa era messiânica quando ouvirem na era messiânica, no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam, para os hebreus, para os judeus, eles, quando ouvirem, aí começará para eles. E isso é algo muito importante. Agora, quando ouvirem, e como é que o povo hebreu e os gentios veem sempre a Deus atuando em cada era e em cada dispensação, no meio e por meio de um mensageiro. E aqui vemos que o verão no meio dos gentios, porque isso disse o irmão Branham, que eles dirão, quando ouvirem vindo pela sua noiva, eles dirão, mas este é quem nós estamos esperando. Ao que eles estarão vendo será um instrumento no qual Deus está cumprindo sua segunda vinda. Continua dizendo, e para os judeus haverá 3 anos e meio de ministério do Espírito Santo por meio, operando os ministérios das 12 oliveiras, ou o ministério de Moisés e Elias. E haverá intervenção divina dos arcanjos Miguel e Gabriel, com seus exércitos a favor do povo hebreu. Aí está a defesa para os judeus. Aí estará a bênção para os judeus e também para os crentes em Cristo. E Israel está esperando a vinda do anjo do pacto. A vinda do anjo do pacto será nada menos que a vinda do anjo de Deus, ou seja, do Espírito Santo, que é a imagem do Deus vivente manifestada no último dia, na era da pedra angular. E daí passará aos hebreus, para o qual o Espírito Santo estará operando os ministérios de Moisés e Elias. Vejam, tão claro que o nosso irmão William aí nos fala. Mas vejam vocês, o que é que será e o que é que o povo hebreu está esperando. Está esperando a vinda do anjo do pacto. E como virá e o que será? É o Espírito Santo operando esses ministérios de Moisés e de Elias. Porque o Filho do Homem vem com seus anjos. E mais adiante, nessa mesma mensagem, diz assim que vem a era messiânica para Israel muito em breve. Quando Israel vir e receber o Messias, aí começará a era messiânica. Aí começarão os 3 anos e meio que para Israel será de bênção,
Mas para o mundo inteiro serão juízos divinos vindo sobre a raça humana. Será o dia de vingança do nosso Deus e será o tempo de aperto para Jacó. Pois tentarão destruir Jacó, mas Deus estará com Israel. Agora o importante é saber que o anjo de Apocalipse 7 é o Espírito Santo manifestado no último dia para selar 144 mil hebreus, selá-los com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo. E eles, a mensagem do anjo do pacto, o anjo que vem selando, o estenderão a todas as nações. Por isso é que ele diz que eles levarão a mensagem. Vamos buscar. Aqui isso está no livro de citações, na página 23. Para 24, essa partezinha aí onde diz: quando os judeus receberem o Espírito Santo e receberem o Evangelho e começar, eles evangelizarão o mundo. O levarão onde os gentios nem pensaram levá-lo. Agora vejam como aqui, no que lemos, diz que quando eles receberem a mensagem do anjo do pacto, receberem o anjo que vem selando, diz que o estenderão a todas as nações. Isso é o que está prometido, que neste tempo final será realizado pelo anjo que vem de onde sobe, de onde nasce o sol. Ou seja, vamos ler essa escritura em Apocalipse capítulo 7, e também vemos no capítulo 14, vamos ao capítulo 7 aqui de Apocalipse, diz: depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Isso é segurando a Terceira Guerra Mundial. Para quê? Vejam. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram selados, e eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E comecei a enumerar 12 mil de cada tribo. Esse é o anjo com o selo do Deus vivo, o qual eles estarão recebendo. E essa escritura de Ezequiel, capítulo 37, se cumprirá neste tempo final, da visão dos ossos secos, onde o Espírito regressa a esse poderoso exército que ali está em pé, mas diz que não tinha neles espírito. E já quando está em pé, diz Ezequiel capítulo 37, versículo 9: então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Agora vem aí o que estivemos falando nesses dias, do poder da palavra falada, do qual, nessa ocasião que foi dada ali, nesse momento onde a irmã Hatchwright, o Espírito Santo lhe disse ao irmão Branham que ela pedisse o que quisesse, e ela pediu pelos seus filhos. Agora vejam vocês que isso se estende depois da dispensação da graça. Vemos
que a terceira etapa, que corresponde à dispensação do reino, é realizada no meio da igreja, onde a palavra falada estaria sendo manifestada e, por meio da palavra falada, estaria se falando o conteúdo dos trovões, do qual a igreja noiva está esperando. E, diz o irmão Branham que são necessários esses 7 trovões para despertá-la. Diz que os mandará porque é uma promessa. E nos disse também que apenas eles tinham suficiente fé para a cura divina. E que é necessária essa fé de rapto, que está nos trovões. Agora vejam que para este tempo final, além dessa promessa que ele deu aos seus filhos de pedir e que seja concedido, crendo no que a pessoa fala, porque quando disseram ali a Jesus, olha a figueira que amaldiçoaste, está seca. E ele aí, quando disseram isso, aí em São Marcos 11, versículo 21 diz, Pedro lembrou-se e disse a Jesus, Mestre, olha a figueira que amaldiçoaste e secou. Ao que Jesus respondeu, tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. O que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes e será vosso. Agora vejam. Que tudo o que um escolhido de Deus, nessa dispensação do reino, falar, crendo e que seja na perfeita vontade de Deus, não vai falar por falar, mas que Deus estará dirigindo todos os filhos e filhas de Deus. Deus cumprirá essa palavra que esse escolhido falar. Por isso, o colocar a palavra bem, vejam vocês, que é algo que o irmão Branham tinha nos falado no livro dos selos, na página 254. Por quê? De que vale a pessoa ter todas as mensagens do irmão Branham e do irmão William e não saber colocar a palavra bem? Por isso é que se range os dentes e dá raiva a muitas pessoas que veem outros que ou estiveram no mesmo tempo, mesmo período de tempo na mensagem desde faz anos, ou às vezes pode ser que a pessoa que esteja vendo o que Deus está cumprindo porque é um predestinado e esteve pouquinhos anos e isso lhes dá aborrecimento de como vai ser que eles não possam ver, porque não é para eles, é para os escolhidos. E os filhos de Deus pelos quais ele veio buscar são os que estão aprendendo a colocar essa palavra bem. E sabem que toda a mensagem do irmão Branham e toda a mensagem das boas novas do nosso irmão William, toda escritura, toda porção, toda linha, tudo aponta ao que hoje estamos realizando, ao que hoje Deus está cumprindo, ao que hoje Deus está materializando. Toda essa palavra está sendo vivificada hoje e está trazendo a vida dessa palavra. Essa mensagem que foi trazida hoje toma vida. Por quê? Porque tudo está apontando e aponta ao mensageiro e aos escolhidos. Ou seja, tudo aponta
a esse cumprimento do que foi trazido pelo precursor, o qual é o reverendo William Marion Branham, com o espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação da América do Norte, e toda a mensagem, as boas novas, que ele nos trouxe essas notícias, que ele mesmo disse: fui enviado da presença de Deus para trazer essas boas novas, essas notícias, e quanto mais rápido eu der, mais rápido eu posso ir. E depois, o cumprimento de toda essa mensagem esteve sendo cumprido neste tempo da meia hora de silêncio, onde ninguém imaginava como ia levar sua noiva, como ia tirar sua noiva daí, pois colocando essa escada. E diz que alguém a colocou, pois Moisés e Elias antes não estava colocada essa escada. Agora vejam como os escolhidos de Deus neste tempo final estão aprendendo, estão sendo ensinados, porque é uma mensagem de ensinamento. Estão sendo ensinados com a mesma mensagem. Vejam, a mesma mensagem condena uns e a mesma mensagem ensina outros, porque esse que está ensinando a colocar essa palavra bem. E vejam que essa palavra falada de trazer à existência essas teofanias lá na sexta dimensão por esses dois filhos da irmã Hatchwright, que o pediu crendo em Deus, tende fé em Deus. Vejam, passa já a uma escala maior na dispensação do reino. E os escolhidos de Deus Deus vai tornando consciente esses pedidos contidos aí. Vejam como esse ministério pode falar, já não somente a indivíduos, porque lhe criará corpos eternos e glorificados aos escolhidos de Deus pela palavra falada, o qual também com a palavra falada, pela palavra falada, trará à existência a ressurreição, como diz Jó. Então chamarás e eu responderei. E também o irmão Branham diz: então tu me chamarás e eu me levantarei. E assim por diante, várias ocasiões, em diferentes formas o falava. Além de falar a palavra, para que essas promessas se cumpram, o vemos também profetizando, diz, profetiza, Ezequiel capítulo 37, versículo 9, profetiza o Espírito. Vejam, aí está falando a palavra, para que o Espírito de Deus volte a Israel. Agora, como é que o Espírito de Deus volta a Israel, diz o irmão Branham? Por um profeta, e isso tem um mecanismo, do qual nunca se falou abertamente de como é que o povo hebreu, Deus o converterá novamente a Cristo, ou seja, eles entenderão primeiro, receberão primeiro a segunda vinda do Senhor e compreenderão que sua vinda estava dividida em dois. Sua primeira vinda como Cordeiro de Deus, o qual eles entenderão e compreenderão o que foi a primeira vinda do Senhor. Agora vejam como, pela palavra falada de Moisés e Elias, eles estarão recebendo o Espírito. Agora vimos essa autoridade que Jesus teve depois que entrou em Jerusalém e fez muitas coisas antes de ser preso e julgado e crucificado. Assim que vimos a autoridade de um filho de Deus adotado. Que Deus os abençoe e os guarde e passem todos muito boa noite aí em Santo Domingo, e todos os irmãos nos diferentes países, e também a ti, missionário Miguel Bermudes Marim, que eu te saudei agora há pouco, e antes de gravar aqui, estava te saudando, e
Agora te envio também essas palavras para que tenhas aí e me saúdas aí todos os irmãos onde você se encontra e a todos que estarão escutando e lendo depois esta conversa sobre o tema a autoridade de um filho de Deus adotado. Que Deus os abençoe e guarde a todos.